Hallo Leute, ich heiße Bianca und ich bin Deutschlehrerin. Eu me chamo Bianca, sou professora de alemão e esta é a segunda aula sobre o tema conectores. Se você não assistiu a primeira aula ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Nela eu expliquei quais são os três tipos que a gente tem de conectores no idioma alemão e também expliquei quais são os únicos 5 conectores que funcionam mais ou menos parecido com o português, que são aqueles conectores de posição zero e que não interferem na posição do verbo da nossa frase. Agora, nós vamos nos concentrar nos conectores de posição 1, que em alemão também são chamados de Konjunktionaladverbien ou ainda Hauptsatzkonnektoren auf Position 1. Você não precisa memorizar esses nomes, obviamente, mas é legal tentar entender o que significa esse nome. Até porque, mesmo sem ter ouvido essas palavras antes, já dá para captar, pelo próprio nome que eu falei por primeiro, que esses conectores são advérbios que funcionam como conjunções. A outra coisa que a gente tira do nome em português, conectores de posição 1, ou da versão em alemão, né, segundo nome que eu falei, Hauptsatzkonnektoren auf Position 1, é que esses conectores ocupam a posição 1 da oração. Para quem lembra daquela aula sobre a posição do verbo na frase, vai lembrar que o verbo está sempre na posição 2. Isso significa que a gente vai falar então o conector, posição 1, e na sequência o verbo, que vai estar na posição 2. E não o sujeito, igual a gente está acostumado aqui em português. Nossa, é tanto falatório sobre posição que eu me perdi. Calma, não é tão complicado assim. De maneira resumida, a gente pode pensar da seguinte forma: uma frase geralmente começa com o sujeito e depois fala o verbo. Por exemplo, eu vejo um filme. Agora, quando a gente colocar um desses conectores especiais, por exemplo, o conector então, nós vamos falar um pouquinho diferente. Em português a gente fala então eu vejo um filme. Em alemão vai ficar então vejo eu um filme, ok? É como se o conector roubasse o lugar do sujeito. Ou ainda a gente pode fazer uma analogia. Podemos pensar que aqueles conectores de posição zero, eles eram conectores indiferentes. Eles não se importam muito com o verbo, não querem estar muito perto dele, não fazem questão de estar perto nem de estar longe. Já esses conectores de posição 1, eles são grandes amigos do verbo, eles querem estar sempre ali junto, fazendo as coisas com ele, né? Andando ali quase de abraçado com ele. Então, tem que ficar logo coladinho no verbo. E o curioso é que a grande maioria dos verbos em alemão correspondem a essa categoria. Eles estão aqui fazendo esse papel de puxar o verbo para perto ou ainda roubar o lugar do sujeito. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre 7 deles que são extremamente importantes e que vão ajudar você a se comunicar muito melhor. O primeiro deles é o zuerst. Repita em casa também. Zuerst. Repita de novo agora um pouquinho mais rapidinho. Zuerst. Caprichou aí no som de tsu? Nada de vir falando zu, ok? Tem que ter um som de T ali no começo. Se você tem dificuldade com a pronúncia desse som, eu tenho uma aula só sobre isso, que é um treinador de pronúncia, na verdade, que você vai treinar esse som tss em várias condições diferentes, com combinações diferentes de vogais e consoantes na sequência. Isso vai te ajudar muito a melhorar a pronúncia. Se a gente fala assim, esse som de tss, parece que a gente vai tomar um refrigerante sem gás, né? E isso a gente não quer. A gente quer sempre refrigerante com bastante gás. Por isso, capricha no som de tss. O link para essa outra aula vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas voltando para o significado desse conector, zuerst. Ele significa primeiro ou por primeiro, primeiramente. Primeiro aqui não pensando na colocação de algo, e sim como um conector mesmo, né? Pensando num exemplo, primeiro eu vou ao mercado, depois eu vou à padaria, certo? Esse tipo de primeiro, tem que ser um conector. E uma coisa muito importante é que a gente vai sempre colocar um ponto ou uma vírgula antes desse zuerst. Nunca vai ter uma vírgula depois dele, igual é possível fazer em português. Aliás, não se coloca vírgula para separar os elementos de uma oração. O que seriam esses elementos de uma oração? Separar o sujeito do verbo, ou a informação de quando, que aqui o zuerst é uma informação de quando, né? Uma informação temporal, uma informação de local. A gente não coloca vírgula para separar essa informação do resto da nossa oração, ali, do nosso verbo, do nosso sujeito, ok? Em português a gente faz isso, em alemão não pode. Vamos lá para o nosso exemplo.
Zuerst lese ich meine E-Mails. Primeiro eu leio os meus e-mails. Ou ainda, por primeiro eu leio os meus e-mails. Reparem que em português a gente pode colocar uma vírgula depois do primeiro, se a gente quiser dar uma ênfase ali. Primeiro eu leio os meus e-mails. Em alemão não vai ter vírgula, muito importante. Coloca uma estrela aí do lado das anotações para lembrar disso, não pode pôr vírgula. Ok, entendi, mas o que acontece se eu falar zuerst ich lese meine E-Mails? É claro que os nativos vão te entender se você falar ao contrário do que eles esperam. Se você falar, por exemplo, zuerst ich lese die E-Mails. Porém, isso soa muito estranho para os nativos, igual soa para a gente muito estranho se alguém chegar e falar assim: primeiro leio eu os e-mails. Se alguém falar leio eu, você vai ficar, essa pessoa não é daqui, né? E é isso que vai acontecer com eles. Ou seja, a ideia é que, por mais que você consiga se comunicar falando fora de ordem, você vai procurar sempre se atentar a colocar as coisas na ordem correta para que você não soe esquisito. Isso também é algo que diferencia um aluno que está no nível iniciante para um aluno que já está no nível intermediário, pois o aluno do nível intermediário já domina a estrutura de frase. Próximo exemplo. Zuerst lernen wir die Grüße. Primeiro a gente aprende as saudações. Pelo menos é isso que a gente aprende geralmente quando a gente está começando um novo idioma. Muito parecido com esse zuerst é o zuletzt. Repita aí em casa também. Zuletzt. Aqui o som do tz está caprichado, né? Aparece 2 vezes. Isso significa zuletzt, por último. E ele também é usado para listar atividades. Então, a gente começa lá. Primeiro, eu li os meus e-mails. Depois, eu fui para a reunião. E, por último, eu terminei meu trabalho e fui para casa. Ou dando um exemplo mais com relação à rotina em alemão. Zuletzt gehe ich ins Fitnessstudio. Por último, eu vou à academia. Ou podemos colocar vírgula aqui também em português, né? Por último, vírgula. Eu vou à academia. Em alemão não tem vírgula, reforçando. Noch ein Beispiel, mais um exemplo. Zuletzt korrigiert er die Prüfungen. O próximo conector é o bisher. Gente, não tem SH na sequência em alemão, tá? É sempre SCH, então não é bisher ou alguma coisa do gênero, tá? Nós vamos pronunciar como se tivesse uma separação ali entre o bis e o her, e falar bisher, que significa até agora, até este momento, até aqui. Beispiele. Bisher finde ich Deutsch nicht so schwierig. Até agora eu não acho o alemão tão difícil. Bisher mögen wir den Deutschkurs. Até agora nós gostamos do curso de alemão, ou ainda até agora nós estamos gostando do curso de alemão. Und du bist dran. É a tua vez. Aproveite para praticar e responda a seguinte pergunta. Wie findest du den Unterricht? O que você está achando da aula de hoje? Já coloca lá. Bisher finde ich den Unterricht. Até agora estou achando a aula. E completa. Gut, nicht so gut. Espero que esteja mais ali para o gut, sehr gut. Aliás, se você está gostando dessa aula, já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo, pois isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que os meus vídeos são legais, que eles estão contribuindo e indicar ele para mais pessoas, contribuindo aí a divulgar meu trabalho também. O próximo conector que nós vamos falar hoje é o danach, que significa depois disso, literalmente, porque o nach é uma palavra que serve para falar depois. Porém, cuidado com esse uso desse danach, porque ele é equivalente a falar depois disso, ele é um conector. Eu não posso usar o danach para falar depois da aula eu fui ao mercado. Não, tem que falar depois disso, depois de algo que foi dito anteriormente, porque ele está servindo para conectar com algo que a gente falou na frase anterior, ok? Em outras palavras, ele é usado para indicar uma sequência de atividades. Beispiele. Zuerst koche ich das Mittagessen, danach esse ich es.
Primeiro eu cozinho o almoço, depois eu o como. Eu como o almoço, né? Tobias geht zur Arbeit, danach lernt er Deutsch. Tobias vai ao trabalho e depois ele estuda alemão. Ou depois ele aprende alemão também, é uma outra tradução possível. E chegou a vez do então, que eu mencionei lá no começo da nossa aula de hoje. O então em alemão tem várias palavras para isso. O primeiro deles é o dann. Repitam aí em casa, sempre bem aberto, tá? Dann. Antes de falar dan, não tem esse som no alemão, é sempre aberto. Dann. E ele significa então, e daí, na sequência, pois ele é utilizado, assim como o danach, para falar sobre sequência de atividades. Cuidado aqui com este conector dann, pois é muito fácil confundir o dann, que é o então, conector de posição 1, que vem abraçado com o verbo, com o den, que é o pois, um conector de posição 0 que a gente viu na aula anterior. Como este dann tem essa ideia de então e daí na sequência, na grande maioria das frases a gente pode inclusive substituir ele pelo danach. Reaproveitando aquele exemplo anterior, nós podemos falar aqui também Tobias geht zur Arbeit, dann lernt er Deutsch. O Tobias vai para o trabalho, então ele estuda alemão. Ou, na sequência, ele estuda alemão. E daí, ele estuda alemão. Aliás, é até possível escrever und dann. Noch ein Beispiel. Ich lese ein Buch, dann gehe ich ins Bett. Eu leio um livro e então vou para a cama, vou dormir. Noch einmal, du bist dran. Novamente, é a sua vez. Wie ist deine Morgenroutine? Como que é a tua rotina matinal? Procure usar aqui, quando você for falar sobre essa rotina matinal, os 3 conectores que a gente falou, né? O zuerst, o zuletzt e o dann ou danach. Se conseguir usar os 2, melhor ainda. Um exemplo que eu estou deixando aqui para vocês se inspirarem é o seguinte. Zuerst frühstücke ich, dann lese ich ein Buch und zuletzt arbeite ich. Primeiro tomo café da manhã, então eu leio um livro e, por último, eu trabalho. Tá acabando, faltam mais 2 conectores. O próximo da lista é o por isso, que em alemão é o deshalb. Bom, como usar o por isso eu tenho certeza que você já sabe em português, então eu não preciso nem mencionar que o por isso, o deshalb, é usado em justificativas no alemão. Vamos a alguns exemplos. Wir haben Durst, deshalb trinken wir Wasser. Nós estamos com sede, por isso bebemos água. Ich bin müde, deshalb bleibe ich zu Hause. Eu estou cansado, por isso fico em casa. E o último conector é o also. Also, ou ainda até em muitos casos a gente fala simplesmente só so. Ele é o então também. Nós temos 2 palavras para então, o dann e o also. O also é aquele então que nós podemos utilizar para falar justificativas. É quase um sinônimo, ou a gente pode trocar ele muitas vezes por um deshalb. Por isso, eu posso inclusive falar Ich bin müde, also bleibe ich zu Hause. Em muitas situações, vocês vão escutar também Ich bin müde, so bleibe ich zu Hause. Vocês podem usar somente o so também. Mais um exemplo. Jan wohnt in Österreich. Also lernt er Deutsch. O Jan mora na Áustria, então ele estuda alemão. Ou, por isso, ele estuda alemão. É uma justificativa. O also, ele tem mais uma função, na verdade. Ele nem sempre é um conector, ele também pode ser uma interjeição. Sabe quando você quer falar aquele então, antes de começar a falar mais coisas? Né? Geralmente a gente usa esse então quando está pensando no que vai falar na sequência, ou ainda quando a gente está querendo enrolar um pouquinho, né? Enrolar talvez a pessoa, ou enrolar para pensar, a gente pode usar esse also. Se ele for uma interjeição, aí ele não vai participar da nossa oração, tá?
Isso significa que vai ter uma vírgula depois dele, ele não vai influenciar os elementos da nossa frase. Beispiele. Also, was machen wir heute? Então, o que a gente vai fazer hoje? Posso até falar simplesmente so, was machen wir heute? Outro exemplo. Also, ich muss jetzt nach Hause gehen. Então, eu preciso ir para casa agora. Reforçando, quando que a gente vai usar o also e quando que a gente vai usar o dann? O dann a gente usa para tempo, sequência de atividades. O also, a gente usa ele no lugar de um portanto, de um por isso, e é usado para justificativos. Olhe só esses exemplos. Ich arbeite, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Vocês podem traduzir como eu trabalho, então eu vou à academia. Ou, se vocês trocarem por um e daí, aí vocês vão ter certeza que é o dann. Eu trabalho, daí vou à academia. É diferente de uma frase com also. Ich arbeite, also darf ich nicht nachmittags lernen. Eu trabalho, então não posso estudar de tarde. Ou ainda, eu trabalho, portanto, eu não posso estudar à tarde. Faça essa substituição. Dann, ele é o então que significa e daí, e o also é o então que significa portanto, por isso. Eu tô batendo bastante nessa tecla porque esse é um erro bastante comum e eu quero que vocês já vão pegando desde o começo qual é a forma correta de empregar esses dois conectores. Quer fazer mais exercícios sobre esse assunto? Eu tenho vários para praticar justamente essa questão do posicionamento da frase, do significado de cada um deles, lá no meu caderno de exercícios de alemão. Você pode adquirir ele por meio desse link que está aqui embaixo e assim você já me ajuda a manter o canal, apoiando ele para que eu consiga fazer novos vídeos aqui para vocês. Zusammenfassung. Até agora nós aprendemos que há 3 tipos de conectores, os de posição 0, o de posição 1 e o de Nebensatz. Sendo que na aula de hoje a gente falou especificamente sobre os conectores de posição 1. Os de Nebensatz é a próxima aula. Há vários conectores de posição 1 e hoje nós falamos sobre 7. Zuletzt, quer dizer, começar por último não dá, né? Zuerst, zuletzt, bisher, danach, dann, also und deshalb. E geralmente é uma vírgula ou ainda um ponto antes desses conectores e nunca depois, tá? Nunca vai ter uma vírgula depois se ele for um conector. So, Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss!